Antes de iniciarmos, já se inscreve no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Assim você ajuda nosso canal a continuar crescendo e chegando cada vez mais longe. A beleza selvagem da praia da Fortaleza, em Ubatuba, com sua mata atlântica exuberante, debruçada sobre a areia clara e o mar esmeralda, esconde segredos ancestrais e um terror que se manifesta em sussurros do vento e no bater das ondas. Ubatuba, terra de lendas caiçaras e mistérios da serra, empresta à fortaleza uma aura ainda mais sinistra, onde os mitos locais se entrelaçam com o sobrenatural, cobrando um preço daqueles que ousam perturbar seu silêncio. A história que assombra os pescadores mais antigos da região fala de uma sereia, não a figura romântica dos contos de fadas, mas uma criatura vingativa ligada às profundezas traiçoeiras da costa. Dizem que há séculos, uma jovem indígena de rara beleza, chamada Iara, apaixonou-se por um homem branco, um pescador vindo de terras distantes. Seu amor, proibido pelas tradições de sua tribo e pela desconfiança dos forasteiros, floresceu em segredo nas enseadas escondidas da fortaleza. Porém, a felicidade do casal foi efêmera. Invejosos de sua união e temendo a influência da cultura estrangeira, os anciãos da tribo descobriram o romance. Em uma noite de lua minguante, Yara foi capturada e levada para a Pedra da Sereia, uma formação rochosa isolada no extremo leste da praia, conhecida por seus cantos misteriosos quando a maré baixa. Lá, sob o olhar severo dos líderes tribais, ela foi sacrificada ao mar, como oferenda para aplacar a ira dos deuses das águas. A lenda conta que no momento de sua morte, Yara não afundou. Seu corpo se transformou, sua pele ganhou escamas brilhantes e sua voz, antes melodiosa, tornou-se um canto hipnótico e melancólico. Ela se tornou a sereia da fortaleza, presa entre dois mundos, chorando a perda de seu amor e buscando vingança contra aqueles que a separaram dele. Os pescadores juram que, em noites de neblina densa, quando a praia da fortaleza se torna um labirinto fantasmagórico, é possível ouvir o canto triste e lancinante da sereia, um som que penetra a alma e traz consigo uma onda de fria melancolia. Aqueles que se atrevem a navegar muito perto da Pedra da Sereia nessas noites correm um perigo terrível. Dizem que o canto da Iara os enfeitiça, guiando seus barcos para os recifes traiçoeiros ou atraindo-os para as profundezas, onde encontram um fim súbito e inexplicável. Mas a maldição da sereia não se limita ao mar. A mata que cerca a praia da fortaleza também é palco de estranhos acontecimentos, ligados a outra lenda local, a do Curupira, o guardião da floresta com pés virados para trás, que protege a fauna e a flora com ferocidade. Dizem que o sofrimento da Iara despertou a ira do Curupira, tornando a mata ainda mais impenetrável e perigosa para aqueles com más intenções ou para aqueles que desrespeitam a natureza. Caçadores que se aventuram na mata da fortaleza relatam ouvir assovios agudos e confusos que os desorientam e os fazem se perder em trilhas que pareciam familiares. Alguns juram ter visto rastros pequenos com os calcanhares para frente, a marca inconfundível do Curupira, acompanhados de uma sensação de serem observados por olhos invisíveis. Aqueles que desrespeitam a mata, cortando árvores sem necessidade ou maltratando os animais, podem ser vítimas de acidentes inexplicáveis, como quedas repentinas ou picadas de cobras venenosas. A conexão entre a sereia e o Curupira se manifesta de forma ainda mais sinistra em noites de tempestade. Quando o mar se enfurece e os ventos uivam pela mata,
Alguns moradores mais isolados da fortaleza relatam ouvir um choro feminino desesperado, misturado a gritos guturais, como se a sereia e o curupira estivessem lamentando juntos a tragédia ancestral. Luzes estranhas e fugazes são vistas dançando entre as árvores e sobre as ondas revoltas, alimentando o medo e a crença de que os espíritos da sereia e do guardião da floresta ainda protegem seu território com uma fúria sobrenatural. Há quem diga que a areia da praia da Fortaleza, em certos pontos, parece mais fria e úmida do que o normal, mesmo sob o sol escaldante. Seriam as lágrimas da sereia que emanam da terra em lamento eterno. E há quem encontros ocasionais com uma névoa densa e repentina que surge do mar, mesmo sem previsão de mudança climática. Seria o véu da Iara, pairando sobre a praia em busca de seu amor perdido. Os turistas que visitam a praia da Fortaleza muitas vezes se encantam com sua beleza natural, alheios às histórias sombrias que a cercam. Mas aqueles que se demoram até o anoitecer, que se aventuram pela mata densa ou que se lançam ao mar em noites de neblina, podem acabar testemunhando ou sentindo na pele os mistérios ancestrais e o terror sobrenatural que habitam este recanto paradisíaco de Ubatuba, lembrando-os de que nem toda beleza está livre de uma maldição. A Praia do Hermenegildo, no extremo sul do Rio Grande do Sul, perto da fronteira com o Uruguai, é um lugar de beleza selvagem e isolamento. Com os seus mais de 200 quilômetros de extensão contínua, fazendo parte da maior praia do mundo, o litoral gaúcho, é fácil encontrar trechos completamente desertos, onde o único som é o das ondas e o vento forte. Foi nesse cenário de quietude e vastidão que Mariana e Lucas, um jovem casal em busca de uma aventura romântica e um respiro da vida urbana, encontraram algo que jamais puderam explicar. Eles eram apaixonados por acampamento e, em um feriado prolongado em março, decidiram montar sua barraca em um trecho particularmente afastado da praia. O sol se pôs em tons alaranjados e roxos, pintando o céu em um espetáculo inesquecível. Montaram a fogueira, assaram marshmallows e conversaram por horas sob o manto estrelado, sentindo a brisa fresca do Atlântico. A tranquilidade era quase absoluta, quebrada apenas pelo sussurro constante do mar. Por volta das 2 da manhã, quando a fogueira já se reduzia a brasas e o sono começava a pesar, Lucas se levantou para apagar o que restava do fogo e verificar se tudo estava seguro ao redor da barraca. Foi então que ele viu. Na imensa planície de areia, a uns 100 metros de distância, caminhando lentamente na direção do sul, havia um vulto escuro. Não era uma pessoa caminhando, pois a figura era alta e magra de uma forma desproporcional, quase como uma sombra alongada. Parecia flutuar sobre a areia, sem que Lucas conseguisse distinguir pernas ou braços definidos. O mais perturbador é que a figura se movia com uma lentidão sobrenatural, como se cada passo levasse uma eternidade, mas ainda assim cobria a distância. Lucas sentiu um frio súbito percorrer sua espinha, algo que não era da brisa noturna. Ele tentou chamar Mariana, mas sua voz ficou presa na garganta. Seus olhos estavam fixos na forma escura que, apesar da distância, parecia emanar uma aura de profunda melancolia e desolação. Não havia som vindo dela, nenhum ranger de areia ou ruído de roupa, apenas o silêncio perturbador de seu movimento. Enquanto Lucas observava, paralisado, o vulto parecia hesitar por um instante. Então, para o horror dele, a figura virou-se lentamente e olhou diretamente para ele. Não havia olhos visíveis, mas Lucas sentiu o peso de um olhar gélido e antigo que parecia penetrar sua alma e esvaziar todo o calor de seu corpo. Naquele momento, ele teve a certeza de que não era um humano. Era algo mais velho, mais sombrio. O pânico o impulsionou. Ele correu para dentro da barraca, acordando Mariana bruscamente.
Tem algo lá fora, ele sussurrou, a voz embargada pelo medo, apontando na direção onde vira o vulto. Mariana, ainda sonolenta, tentou acalmá-lo, mas a expressão de terror no rosto de Lucas era inegável. Ela espiou pela pequena abertura da barraca. Inicialmente, não viu nada além da escuridão e da vastidão da praia. Mas então, quase como se sentisse um frio no ar, seus olhos se fixaram no horizonte. Longe, muito longe, na linha onde a areia se encontrava com o escuro do mar e do céu, um ponto minúsculo, mas inconfundível, se destacava. Era o vulto, agora quase imperceptível pela distância, mas ainda lá, parado, como se as observasse. Mariana sentiu um calafrio diferente, não de medo imediato, mas de uma profunda inquietude. Aquele ponto parecia emanar uma tristeza tão avassaladora que fez seus olhos marejarem sem motivo aparente. O casal passou o resto da noite abraçado dentro da barraca, sem conseguir pregar os olhos, com a sensação constante de estarem sendo observados. O som das ondas, antes relaxante, agora parecia um lamento distante. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol dourando a areia, o vulto havia desaparecido. Eles desmontaram o acampamento às pressas, sem uma palavra sobre o ocorrido. De volta à segurança da cidade, tentaram racionalizar o que viram. Cansaço, ilusão de ótica, uma pessoa muito distante, mas a imagem daquele vulto flutuante e o peso daquele olhar silencioso nunca mais os abandonaram. Até hoje, Mariana e Lucas evitam a praia do Hermenegildo nas madrugadas. Eles sabem que em sua imensa e desolada beleza, algo mais espreita nas sombras, um resquício de uma tristeza antiga que se manifesta na forma de um vulto na areia, assombrando a memória daqueles que ousam cruzar seu caminho. A praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis, Santa Catarina, é um paraíso quase intocado, acessível apenas por trilha ou barco. Sua beleza selvagem, com a lagoa de águas escuras de um lado e o mar agitado do outro, cercada por montanhas cobertas de Mata Atlântica, confere ao local um ar de mistério e isolamento. Foi nesse cenário deslumbrante, mas também remoto, que um grupo de amigos, em uma viagem de fim de semana, viveu uma experiência aterradora. 5 amigos, Ana, Bruno, Carol, Diego e Elisa, decidiram passar um fim de semana acampando na Lagoinha do Leste. Chegaram por trilha na tarde de uma sexta-feira, montaram suas barracas perto da faixa de areia e aproveitaram o resto do dia explorando a praia e a lagoa. À noite, fizeram uma fogueira, contaram histórias e riram sob o céu estrelado, embalados pelo som das ondas. Na segunda noite, após um dia de trilha pela mata, o grupo estava mais cansado. A maioria já havia se recolhido às barracas quando Carol, que tinha insônia, decidiu dar uma caminhada solitária pela praia. A lua crescente iluminava a areia prateada, criando sombras alongadas e fantasmagóricas. O som do mar estava mais intenso naquela noite, com ondas quebrando com mais força na costa. Enquanto caminhava pela orla deserta, Carol começou a notar algo estranho. Espalhadas pela areia, perto da linha d'água, havia inúmeras conchas de um tipo que ela nunca tinha visto antes. Eram grandes, com um formato espiralado incomum e uma coloração pálida, quase translúcida. Curiosa, ela pegou uma delas e a levou ao ouvido, esperando ouvir o tradicional som do mar. Mas o que ela ouviu a fez paralisar de terror. Não era o som suave das ondas, mas sim um canto baixo e melancólico, como um lamento distante. Assustada, ela afastou a concha do ouvido e o som cessou. Intrigada e com um pressentimento ruim,
ela levou a concha de volta ao ouvido. O canto voltou, mais nítido agora, e ela percebeu que parecia uma voz feminina chorando, carregada de uma tristeza profunda e ancestral. Dominada pelo medo, Carol correu de volta por as barracas, acordando os amigos em prantos. Inicialmente eles pensaram que ela havia tido um pesadelo, mas o terror em seus olhos era convincente. Ela tentou explicar o que tinha ouvido, mas a princípio eles não acreditaram. Na manhã seguinte, ainda hesitantes, eles foram até a praia com Carol. Ela mostrou as conchas estranhas, que agora pareciam ainda mais pálidas e sinistras sob a luz do sol. Bruno, o mais cético do grupo, pegou uma e a levou ao ouvido, apenas para zombar de Carol. Mas seu rosto empalideceu instantaneamente. Ele arregalou os olhos e deixou a concha cair na areia, como se tivesse se queimado. "Eu ouvi", ele murmurou, a voz trêmula. "Um choro, um lamento." Um por um, os outros amigos pegaram as conchas e tiveram a mesma experiência aterradora. Cada concha parecia carregar consigo a angústia de uma alma perdida, um canto de dor que ecoava na solidão da praia. O clima, que antes era de alegria e descontração, se transformou em apreensão e medo. Eles tentaram encontrar uma explicação lógica. Seria algum fenômeno acústico incomum? Algum tipo de criatura marinha emitindo esses sons? Mas as conchas pareciam comuns à primeira vista, exceto pela sua palidez e pelo formato ligeiramente diferente. O mistério se aprofundou quando Diego tentou quebrar uma das conchas com uma pedra. Ela se estilhaçou em um pó fino e branco, sem revelar nenhuma estrutura interna peculiar. Mas no momento em que a concha se rompeu, todos juraram ter ouvido um grito agudo e desesperado, que pareceu ecoar por toda a praia antes de ser abafado pelo som das ondas. Aterrorizados, os amigos arrumaram suas coisas o mais rápido possível e iniciaram a trilha de volta, deixando para trás as conchas sinistras na areia da Lagoinha do Leste. Nunca mais voltaram àquela praia e nunca mais se esqueceram do canto melancólico que emanava das conchas pálidas, um lembrete sombrio de que nem toda a beleza natural está livre de um passado sombrio e de um terror que reside nas profundezas do mar e da alma. A lenda das conchas que cantam de dor na praia da Lagoinha do Leste se tornou um aviso silencioso para aqueles que se aventuram em suas areias isoladas. Nem tudo que parece inofensivo na natureza está livre de um passado sombrio e de um terror assustador. A praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis, Santa Catarina, é um paraíso quase intocado, acessível apenas por trilha ou barco. Sua beleza selvagem, com a lagoa de águas escuras de um lado e o mar agitado do outro, cercada por montanhas cobertas de Mata Atlântica, confere ao local um ar de mistério e isolamento. Foi nesse cenário deslumbrante, mas também remoto, que um grupo de amigos, em uma viagem de fim de semana, viveu uma experiência aterradora. 5 amigos, Ana, Bruno, Carol, Diego e Elisa, decidiram passar um fim de semana acampando na Lagoinha do Leste. Chegaram por trilha na tarde de uma sexta-feira, montaram suas barracas perto da faixa de areia e aproveitaram o resto do dia explorando a praia e a lagoa. À noite, fizeram uma fogueira, contaram histórias e riram sob o céu estrelado, embalados pelo som das ondas. Na segunda noite, após um dia de trilha pela mata, o grupo estava mais cansado. A maioria já havia se recolhido às barracas quando Carol, que tinha insônia, decidiu dar uma caminhada solitária pela praia. A lua crescente iluminava a areia prateada, criando sombras alongadas e fantasmagóricas. O som do mar estava mais intenso naquela noite, com ondas quebrando com mais força na costa. Enquanto caminhava pela orla deserta, Carol começou a notar algo estranho. Espalhadas pela areia,
perto da linha d'água, havia inúmeras conchas de um tipo que ela nunca tinha visto antes. Eram grandes, com um formato espiralado incomum e uma coloração pálida, quase translúcida. Curiosa, ela pegou uma delas e a levou ao ouvido, esperando ouvir o tradicional som do mar. Mas o que ela ouviu a fez paralisar de terror. Não era o som suave das ondas, mas sim um canto baixo e melancólico, como um lamento distante. Assustada, ela afastou a concha do ouvido e o som cessou. Intrigada e com um pressentimento ruim, ela levou a concha de volta ao ouvido. O canto voltou, mais nítido agora, e ela percebeu que parecia uma voz feminina chorando, carregada de uma tristeza profunda e ancestral. Dominada pelo medo, Carol correu de volta por as barracas, acordando os amigos em prantos. Inicialmente eles pensaram que ela havia tido um pesadelo, mas o terror em seus olhos era convincente. Ela tentou explicar o que tinha ouvido, mas a princípio eles não acreditaram. Na manhã seguinte, ainda hesitantes, eles foram até a praia com Carol. Ela mostrou as conchas estranhas, que agora pareciam ainda mais pálidas e sinistras sob a luz do sol. Bruno, o mais cético do grupo, pegou uma e a levou ao ouvido, apenas para zombar de Carol. Mas seu rosto empalideceu instantaneamente. Ele arregalou os olhos e deixou a concha cair na areia, como se tivesse se queimado. "Eu ouvi", ele murmurou, a voz trêmula. "Um choro, um lamento." Um por um, os outros amigos pegaram as conchas e tiveram a mesma experiência aterradora. Cada concha parecia carregar consigo a angústia de uma alma perdida, um canto de dor que ecoava na solidão da praia. O clima, que antes era de alegria e descontração, se transformou em apreensão e medo. Eles tentaram encontrar uma explicação lógica. Seria algum fenômeno acústico incomum? Algum tipo de criatura marinha emitindo esses sons? Mas as conchas pareciam comuns à primeira vista, exceto pela sua palidez e pelo formato ligeiramente diferente. O mistério se aprofundou quando Diego tentou quebrar uma das conchas com uma pedra. Ela se estilhaçou em um pó fino e branco, sem revelar nenhuma estrutura interna peculiar. Mas no momento em que a concha se rompeu, todos juraram ter ouvido um grito agudo e desesperado, que pareceu ecoar por toda a praia antes de ser abafado pelo som das ondas. Aterrorizados, os amigos arrumaram suas coisas o mais rápido possível e iniciaram a trilha de volta, deixando para trás as conchas sinistras na areia da Lagoinha do Leste. Nunca mais voltaram àquela praia e nunca mais se esqueceram do canto melancólico que emanava das conchas pálidas, um lembrete sombrio de que nem toda a beleza natural está livre de um passado sombrio e de um terror que reside nas profundezas do mar e da alma. A lenda das conchas que cantam de dor na praia da Lagoinha do Leste se tornou um aviso silencioso para aqueles que se aventuram em suas areias isoladas. Nem tudo que parece inofensivo na natureza está livre de um passado sombrio e de um terror assustador. A praia da Guarda do Imbaú, em Palhoça, Santa Catarina, é um santuário para surfistas e amantes da natureza, famosa por sua beleza intocada e pelo rio que encontra o mar. Mas, como muitos lugares de beleza selvagem, a guarda guarda segredos profundos, alguns deles sombrios. Esta é a história de Seu Zé, um pescador antigo e calejado que em uma manhã cinzenta encontrou na areia não só a morte, mas uma mensagem que o assombraria para sempre. Era uma madrugada típica de outono, com uma neblina densa que abraçava a costa e o cheiro forte de maresia no ar. Seu Zé, um homem de poucas palavras e muitas manhas com o mar, arrastava seu pequeno barco para a água, pronto para mais um dia de pesca. O sol ainda não havia despontado e a praia estava completamente deserta, imersa em um silêncio quase ensurdecedor,
quebrado apenas pelo choro distante das gaivotas e o som abafado das ondas quebrando na areia. Enquanto empurrava o barco, seus olhos aguçados de pescador notaram algo incomum a uns 30 metros de onde estava, bem na linha da maré alta. Era uma silhueta humana caída de bruços na areia. Um arrepio percorreu a espinha de seu Zé. Ele conhecia os perigos do mar e sabia que nem sempre ele devolvia seus tesouros. Com o coração apertado, deixou o barco e caminhou lentamente em direção à figura. Quanto mais se aproximava, mais a visão se tornava nítida e aterradora. Era o corpo de uma jovem mulher, com longos cabelos escuros espalhados pela areia úmida. Ela vestia um tipo de camisola clara, encharcada e rasgada em alguns pontos. Não havia sinais óbvios de violência, mas a pele estava pálida, quase translúcida, e seus lábios tinham um tom azulado. Era evidente que ela não estava mais viva. Seu Zé, um homem acostumado com as durezas da vida e da morte no mar, ajoelhou-se ao lado dela, sentindo um nó na garganta. Enquanto observava o corpo inerte, a névoa pareceu se adensar ainda mais, envolvendo-o em uma mortalha gélida. Foi então que ele viu. Na areia, logo ao lado da cabeça da jovem, como se tivesse sido escrita por ela no último suspiro, havia uma mensagem. As letras, feitas com o dedo, estavam um tanto borradas pela umidade da areia, mas ainda legíveis. Diziam: "Não esqueçam." A frase, simples e direta, gelou o sangue de seu Zé. Não havia nome, data, nem qualquer outra informação. Apenas aquelas duas palavras, um clamor ou um aviso, gravadas na areia por uma mão que não mais se movia. Ele sentiu um arrepio diferente, um que não era causado pelo frio da manhã. Parecia que a própria praia sussurrava um segredo macabro. Ele se levantou e, com a voz embargada, correu para pedir ajuda, alertando os poucos moradores que já estavam de pé. Logo a polícia e o resgate chegaram. A área foi isolada e o corpo da jovem foi removido para a investigação. A identidade da mulher nunca foi totalmente confirmada publicamente e o caso acabou se tornando um mistério arquivado, com as autoridades levantando a hipótese de afogamento ou suicídio. Mas para seu Zé, a história daquela manhã na praia da Guarda do Imbaú nunca foi apenas um corpo encontrado. A imagem da jovem, pálida na areia, e acima de tudo, aquelas duas palavras gravadas na areia, "Não esqueçam", se tornaram um fardo em sua mente. Ele passou a acreditar que a mulher não estava apenas morta, mas que sua alma havia deixado uma mensagem final, um apelo para que algo não fosse esquecido. Em suas noites de insônia, seu Zé ainda ouve o som das ondas da Guarda do Imbaú, e para ele, elas parecem sussurrar as palavras: "Não esqueçam." Ele nunca soube o que a jovem queria que não fosse esquecido. Talvez um crime, talvez uma injustiça, talvez apenas sua própria existência efêmera. Mas a certeza de que a areia guarda segredos e que a morte pode deixar mensagens perturbadoras permanece, assombrando-o em cada pescaria solitária. A Praia de Camburi, em Vitória, Espírito Santo, é a maior e mais movimentada da capital capixaba. Com sua extensa orla, calçadão, quiosques e uma infinidade de esportes praticados, é um lugar de vida e movimento constante. Mas, mesmo em meio ao burburinho, há cantos que guardam mistérios e uma sombra persistente. Esta é a história de um grupo de jovens que, em uma noite de verão, cruzou o caminho de algo inexplicável na solitária Barraca 7. Era um fim de semana de alta temporada e a energia em Camburi era contagiante. 4 amigos, Rafaela, Pedro, Léo e Sofia,
decidiram aproveitar a noite em uma das barracas que ficavam abertas até mais tarde, à beira-mar. Eles escolheram a barraca 7, que por algum motivo que eles não souberam explicar, estava um pouco mais afastada das outras e estranhamente mais vazia, mesmo em pleno sábado à noite. O garçom, um senhor de rosto fechado e poucas palavras, parecia evitá-los, embora os servisse prontamente. À medida que a noite avançava, o movimento nas barracas vizinhas diminuía. As luzes de Camburi começavam a se apagar e o som do mar se tornava mais audível. Na barraca 7, um silêncio incômodo começou a se instalar. Rafaela, a mais observadora, notou que as luzes do quiosque pareciam piscar levemente, quase imperceptivelmente, e que o vento, embora brando, trazia um arrepio diferente. Um frio que não combinava com o calor da noite de verão. De repente, a conversa do grupo cessou. Todos sentiram uma presença pesada, como se alguém estivesse ali, observando-os. Olharam ao redor, mas não havia mais ninguém, além deles e do garçom, que agora estava de costas limpando o balcão. O barulho das ondas parecia se intensificar, quase como um sussurro. Foi Léo, o mais corajoso, quem apontou para o canto mais escuro da barraca, onde as mesas ficavam mais próximas da areia. "Vocês estão vendo aquilo?" Ele sussurrou, a voz tensa. No escuro, a uns poucos metros deles, onde a luz fraca do quiosque mal alcançava, havia uma figura sentada em uma das cadeiras. Era uma sombra profunda, quase um buraco na penumbra, mas com o contorno de uma pessoa. Não havia cor, nem detalhes, apenas a ausência de luz. A figura estava imóvel, como se esperasse algo. Não era possível discernir roupas ou feições, apenas a forma humana densa. O pânico começou a instalar. Eles sussurraram entre si, tentando encontrar uma explicação. Seria alguém dormindo? Mas a rigidez da postura e a completa falta de reflexo da pouca luz tornavam a ideia absurda. Rafaela sentiu seu coração bater descompassadamente. Pedro tentou chamar a atenção do garçom, mas o senhor parecia alheio a tudo, concentrado em sua limpeza. Sofia, a mais sensível do grupo, sentiu um frio gélido em suas costas. Eu acho que não está sozinha. Ela gaguejou, olhando para a figura. Tem algo mais ali. No mesmo instante, a sombra pareceu se mover minimamente, uma inclinação da cabeça em direção a eles. Foi um movimento tão sutil que poderia ter sido imaginação, mas a sensação de um olhar invisível e pesado sobre eles se intensificou. E então, um som, um arrastar lento e pesado de cadeira na areia, vindo da direção da sombra, mas que parecia vir de baixo da areia, um ruído úmido e gutural. Sem pensar duas vezes, os 4 amigos se levantaram de suas cadeiras, derrubando algumas delas no processo. Correram em disparada para o calçadão, sem olhar para trás, a adrenalina pulsando em suas veias. Só pararam quando estavam a uma distância segura, com as luzes da cidade ao redor. Olharam para trás, para a barraca 7. Agora um ponto distante na orla. As luzes do quiosque estavam piscando mais freneticamente. Por um segundo, eles juraram ter visto a sombra se levantar e se mover em direção à areia escura, desaparecendo na vastidão da praia. O garçom, alheio a tudo, continuava a limpar seu balcão, como se nada tivesse acontecido. Eles nunca souberam o que era aquela sombra na barraca 7. Tentaram, sem sucesso, encontrar histórias antigas de assombrações em Camburi, mas não acharam nada específico daquele local. Alguns moradores mais velhos, ao ouvirem o relato, apenas balançavam a cabeça e diziam: certos lugares não gostam de companhia à noite. A praia tem seus próprios hóspedes. O grupo nunca mais se aventurou na barraca 7. Para eles, a praia de Camburi, por mais movimentada que seja,
guarda um canto onde o sobrenatural se esconde na escuridão, à espera de incautos. A sombra no canto da barraca 7 se tornou um pesadelo silencioso, um lembrete de que, mesmo nos lugares mais vibrantes, há um véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e que às vezes ele se ergue para revelar o que espera na penumbra.